tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 31, versículo 30. Vamos ler o 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Oh, glória a Deus! Quero conversar um pouco com vocês nesta manhã sobre a importância de você ter esperança que a sua família vai ser salva. Que a salvação de Deus vai alcançar toda a sua casa. Deus não quer que você desista de nenhum. E aquela pessoa, sabe, que às vezes tem dado mais trabalho, aquela pessoa que é o seu motivo de oração, é o seu motivo de ir para a casa de Deus. Deus vai fazer algo tão lindo na vida dessa pessoa que você vai dizer: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Porque nem todo mundo chama Deus de maravilhoso, porque ainda não conheceu as maravilhas de Deus. Mas você vai conhecer as maravilhas de Deus. Deus vai fazer algo tão grande, tão lindo na vida dessa pessoa, que você tem orado por ela, que você tem esperado a transformação dela, que você não desistiu dela. Deus vai fazer algo maravilhoso. Eu quero encorajar você a não perder a esperança. Não perda a esperança da salvação da sua família. Porque é através da fé que toda uma família vai ser salva. Nós vemos um exemplo na Bíblia de um homem chamado Noé, que Deus avisou sobre um dilúvio que iria vir, que ia destruir todas as famílias da terra. E era para ele construir uma arca, um barco bem grande, um navio, para hospedar as pessoas que quisessem ser salvas, para embarcar. E Noé saiu convidando as pessoas e ninguém acreditou nele. Mas a família dele acreditou. Mas antes da família dele acreditar, primeiro quem acreditou foi Noé. Porque Deus falou para Noé primeiro. E Noé foi um instrumento que Deus usou dentro da casa dele para alcançar toda a sua família.
Noé e a sua família, sua esposa, seus filhos, a esposa de cada um deles. Todos foram salvos por causa da fé de um homem, de um pai que decidiu andar com Deus. Porque quando a Bíblia fala de Noé, fala que ele, no meio da sua geração, foi um homem que andou com Deus. Ele escolheu andar com Deus. E o plano de Deus não era só para a vida dele, mas incluía toda a sua família, como nós também devemos crer. Por isso a palavra de Deus traz tantos exemplos. Aí nós estamos lendo aqui um exemplo maravilhoso no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, na vida de um carcereiro. Este homem era responsável por guardar os apóstolos na prisão. Foi aquele que, de início, foi um dos que fizeram muito mal aos apóstolos, né? Os apóstolos foram espancados, estavam ali presos, sangrando. E mesmo feridos, machucados, enfrentando aquela dificuldade, aquela oposição por pregar o Evangelho, por estarem pregando a palavra de Deus e libertando a vida das pessoas que antes eram oprimidas por demônios, curando os doentes através da oração, do poder de Deus. Eles foram presos, torturados, mas não estavam desesperados, nem abatidos, nem destruídos. Quando eles, perto da meia-noite que eles estavam, mesmo machucados, feridos, eles decidiram orar e louvar a Deus. E houve um grande terremoto dentro do presídio. E todas as portas, as grades se abriram de todos os presos, não só a deles, mas de todos. E o carcereiro, quando viu aquela situação, sabendo que se algum preso fugisse, ele iria pagar com a própria vida, porque ele era responsável para não deixar ninguém fugir. Ele tinha esse decreto sobre a vida dele, que se algum preso fugisse dali, sumisse dali, ele ia pagar com a própria vida. Então ele ficou desesperado. E quando ele pegou a sua espada para se matar, se suicidar, os apóstolos bradaram, dizendo para ele não fazer mal nenhum contra a vida dele. Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Paulo gritou bem alto. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e se tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo eu fazer para ser salvo? E os apóstolos responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E ali aquele que tinha ferido aos apóstolos, tratado mal, agora estava tendo a oportunidade de ouvir a pregação da palavra de Deus. E os apóstolos pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele, aos seus familiares. E ainda naquela mesma noite, de madrugada ainda, o carcereiro cuidou de limpar, de lavar as feridas dos açoites que estavam nas costas dos apóstolos. Foi fazer os curativos.
Aquele que antes tinha feito mal, agora, depois de ouvir a palavra de Deus, depois da oração, depois dos louvores, agora ele estava sendo não só o carcereiro, mas o enfermeiro, fazendo os curativos, passando os remédios nas costas dos apóstolos, que estavam tudo ferida, tudo machucado, lavando as feridas. Aí logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Diga glória a Deus, oh glória a Deus. Então, depois, levaram os apóstolos até a casa deles. Isso tudo de madrugada, foi rápido. Naquela mesma noite, foram fazer o que comer e comeram ao redor da mesa. E todo mundo começou a se alegrar, porque ele e a casa dele agora estavam servindo a Deus. Estavam crendo em Deus. A gente pensa assim, foi rápido essa obra que Deus fez na vida do carcereiro, na casa dele, mas quantas noites, quantos dias os apóstolos não oraram para que Deus salvasse mais uma família. Aquilo que estava acontecendo na casa do carcereiro foi resposta de oração de alguém, dos apóstolos, da igreja que se reunia de casa em casa, às vezes enfrentando perseguições, luta, dificuldade, rejeição, solidão, e eles ali orando. Meu Deus, esses que ainda não te conhecem possam te conhecer e saber o tanto que o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, faça uma obra maravilhosa na casa de mais um, meu Pai. Salve mais uma família. E ali, quando os apóstolos estavam fracos, fragilizados, cansados, vamos orar, porque senão nós não vamos dar conta da missão. Vamos continuar orando, vamos louvar. Tá doendo, mas vamos louvar. Porque nós não vamos parar, não. Jesus está confiando em nós. Ele disse que é para nós continuar o que ele começou. Meu Deus, nos ajude para nós não parar. Não deixe que essas pessoas ruins nos parem. Transforme esse mal em uma coisa boa. Aí Deus escutou. Deus escutou e Deus sempre vai escutar aquele que ora. O chão tremeu, teve terremoto, faltou energia. Foi gritaria. Mas Deus transformou aquele mal em uma coisa muito boa. Por quê? Porque onde tem fé, tem salvação. Por isso a palavra de Deus traz tantos exemplos para nos encorajar, para nos motivar, para nos incentivar a não perder a esperança, a não desistir de ninguém, sabe? Que você olha assim dentro da sua casa e diz, esse daí tem um coração duro demais. Esse aí tem um coração duro demais. Sei que quando abre a boca fala tanta coisa que ofende a Deus, que sei não, acho que esse daí é um dos que vai pro inferno. Não pense assim. O que você deve fazer? Creia no Senhor Jesus. E você vai ser salvo, você e toda a sua casa. E depois de crer, continue ouvindo a pregação da palavra de Deus. Foi o que o carcereiro fez. Os apóstolos ensinando aqui, como é que ele tinha que fazer. Pregar a palavra de Deus para ele. Depois pregaram para os da casa dele.
Mas o que mais impactou para que toda essa casa fosse salva foi aquele que fazia o mal decidiu fazer o bem. Porque onde dentro da casa do carcereiro sabia quem ele era. Mas aconteceu um milagre maravilhoso na vida do carcereiro, porque aquele que feria, que batia, que era ignorante, que era grosseiro, que empurrava, que tinha uma espada que ele podia enfiar nele e em quem entrasse na frente dele que não dançasse conforme a música. Agora, depois de ouvir a palavra de Deus, ele passou a tratar bem Paulo e Silas, que eram os presos. Quem fez essa obra maravilhosa? Jesus. Porque ele fez a pergunta mais importante: o que eu devo fazer para ser salvo? E os apóstolos responderam: creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Você e a sua casa. E ele creu. E à medida que ele ia ouvindo os apóstolos continuarem pregando ali naquela madrugada, naquela oportunidade, algo extraordinário, o poder da transformação foi agindo na vida do carcereiro, que estava ouvindo com o coração aberto e desejando ser salvo. Aí aquele que antes empurrava, batia, feria com a espada, agora estava fazendo os curativos, lavando, botando remédio. E o que ele ganhou com isso? A salvação de toda a sua casa, porque a família dele sabia quem ele era. Eu vou falar, Jesus sabia que ele era ignorante, que ele era grosseiro, que ele não tinha pena de ninguém, que se alguém tivesse sangrando na frente dele, ele não estava nem aí. Porque os apóstolos não começaram a sangrar depois da meia-noite, não. E ele não estava nem aí. Ele não estava se importando. Mas depois que ele ouviu a palavra de Deus, depois da oração, do louvor, da madrugada, do terremoto, veio um temor a Deus no coração dele que ele não tinha. Não temia ninguém. Agora ele passou a temer a Deus, porque ele viu que ele ia perder a vida dele ali naquela madrugada. Porque só Deus ia segurar todos daquele presídio, dentro daquele presídio. Só Deus faria uma obra dessa, para não fugir nenhum preso. E se fugisse um, o carcereiro estava morto. E não fugiu nenhum, porque Deus não deixou nenhum fugir. Porque Deus queria fazer uma obra na vida do carcereiro. E se tiver algum policial me ouvindo aí dentro desse presídio, eu quero lhe dizer que Jesus ama muito você. Ama muito você. Jesus sabe que o seu trabalho não é fácil. Ele sabe os riscos que você corre aí dentro. Que muitas vezes você até ora antes de entrar aí dentro, para Deus lhe livrar do mal. E eu quero dizer para você que Jesus ama você, Ele quer salvar você, quer salvar sua família também. Porque aquele terremoto nesse presídio não aconteceu, não foi por causa dos apóstolos, foi por causa do carcereiro que Deus queria salvar ele. Porque em outras situações, Deus tirou o apóstolo Pedro de dentro de um presídio de segurança máxima, usando um anjo que abriu as cadeias, as portas, e não teve terremoto nenhum quando ele quis salvar só o apóstolo. Mas nesse dia aqui teve terremoto, porque Deus queria salvar o carcereiro e a casa dele.
Então, tenha esperança que não há lugar difícil que Deus não possa ir. Não há pessoa que já fez o mal que Ele não possa mudar, que Ele não possa perdoar. A prova disso foi que Ele perdoou a mim, perdoou a você. Porque nós também já fizemos o que era mal aos olhos de Deus. E Ele nos perdoou. Então, do jeito como Ele nos perdoou, Ele pode perdoar o carcereiro, o policial, o diretor do presídio, o preso mais perigoso que está me ouvindo aí agora. Ele te perdoa, se tu quiser ser salvo. E Ele muda a tua vida. Ele muda o teu coração. Ele tira o coração mal, que faz as coisas mal com os outros, e Ele coloca um coração bom dentro do teu peito. E quem não quiser acreditar, não precisa. Mas se você acreditar, Ele faz essa obra na tua vida. Ele tira a maldade do coração. Deus é aquele que tira, é o único que tem poder de tirar a maldade do coração. E aí o mal saiu de dentro do coração do carcereiro. E a família dele viu aquele homem que antes era grosso, ignorante, agora fazendo o bem para os presos. Foi algo maravilhoso, essa transformação do coração, que cooperou, casou, bem casado com a palavra que os apóstolos estavam pregando. Resultou na salvação da família inteira, porque foi depois da atitude dele lavar as feridas dos apóstolos que a família dele todinha e ele foi batizado. Por quê? Porque agora havia um novo homem, uma nova família, novas atitudes. Então não perda as esperanças de salvação da sua vida e nem da sua casa. Não queira tirar a sua vida. Eu vou passar muito tempo aqui dentro desse presídio. Tem hora que eu penso até em me matar. Não faça isso. Não faça nenhum mal contra a sua vida. Não faça. Porque Deus tem plano na sua vida. Eu não sei quanto tempo você ainda vai passar aí. Mas Deus pode transformar teu coração para que você, enquanto estiver aí, você seja luz nessa escuridão. Você seja um mensageiro de Deus. Antes, aquele que blasfemava das coisas de Deus, agora vai falar bem de Deus. E Deus vai preparar a Bíblia para você ler aí dentro. Deus vai prover o entendimento para você ler e entender e conversar, explicar para os outros, orar aí dentro, louvar a Deus, para que outros que estão aí venham ser salvos, porque Deus tem plano na vida de vocês, como tem na minha. Então acredite no plano da salvação. Acredite, tenha esperança. Deus vai me salvar. Deus vai salvar a minha casa. Não deixe que nenhum mal, nenhuma circunstância difícil tire essa esperança do seu coração. Jesus já salvou muita gente. Ele pode salvar você também. Quando a gente crê em Jesus e está ouvindo a palavra de Deus, por que a gente insiste tanto para você ouvir a palavra de Deus, você vir à casa de Deus, orar? Para que Deus venha transformar o seu coração. Para que as pessoas que convivem com você vejam uma mudança. Não teatro. Porque você não é ator da Globo e nem atriz. Que é uma coisa na rua e outra coisa dentro de casa. Não. Tem que... Se eu creio em Jesus, se eu tenho uma aliança com Jesus, se eu estou ouvindo a palavra de Deus, se eu estou orando, se eu estou indo na casa de Deus, tem que ter diferença na minha vida.
Pessoas têm que ver que eu estou mudando, que Deus está me transformando. Está me transformando o meu jeito de falar, o meu jeito de tratar as pessoas, o meu jeito de ser, de pensar, de me comportar. Está mudando minha vida. E se essa mudança está sendo lenta, é porque você está no raso. Mergulhe mais em Deus, busque mais a Deus. Porque um dos erros que muitas pessoas cometem quando elas estão ouvindo a palavra de Deus é querer fazer o trabalho de Deus. Elas creem que Jesus vai salvar a sua casa, mas aí elas atrapalham o agir, o trabalhar de Deus. Porque não dão um bom testemunho dentro de casa. São pessoas que gritam, que xingam, que jogam praga, que maltrata, se vinga, são grosseiras, desobedientes aos pais, trata mal o cônjuge, briga na frente dos filhos. Aí esses mau testemunhos faz com que aqueles que ainda não estão ouvindo a palavra de Deus digam assim: eu mesmo que não vou nessa igreja, porque eu não vejo diferença na vida do fulano que vai lá. Tá cada dia pior. E não é assim que deve ser. É você levar as coisas de Deus a sério, não tem? Se comprometer mesmo com Deus, para Ele arrancar a maldade de dentro do coração, deixar Ele arrancar o mal. É você chegar diante do altar de Deus e dizer: meu Deus, eu não quero mal nenhum dentro de mim. Eu não quero ser uma esposa má, um marido mau. Eu não quero ser um filho mau. Eu não quero ser parecido com o diabo. Eu quero ser parecido com Deus. Você não precisa orar bonito, não. Fale mesmo simples. O simples Deus entende. Deus fala português. Fale o simples. Se você grita, xinga, trata mal, dá rebanada, faz careta, se você é grosseiro, você não se ofenda. Você não está parecendo com Deus. E se você está ouvindo essa palavra é porque Deus quer transformar a tua vida. Quer transformar a tua vida, não tem? Que é para poder a salvação de Deus ser mais rápida. Alcançar mais rápido a tua família. Amém? Então, tenha uma conversa séria com Deus. Dê liberdade para Deus mudar a sua vida, mudar a sua história. Porque depois que o carcereiro foi liberto do mal que havia dentro do coração dele, a família dele se converteu depois dele crer em Jesus. Porque Jesus é o único que pode arrancar o mal de dentro do coração. O que tem de pessoa ruim no mundo. Você tem tudo para parecer com Deus. Você está tendo a oportunidade de crer em Jesus, de se aproximar de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de vir à casa de Deus, de orar, de ser liberto. Então hoje é o dia. Hoje é o dia de você não aceitar mais o mal guiar a sua vida, suas atitudes, seus pensamentos. Você querer ser salvo, querer ser liberto.